Olá, povo abençoado, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu gostaria de refletir com você sobre o caminho do perdão. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ser abençoadas pela palavra de Deus e deixe o seu like. Me procure no Instagram, eu vou deixar passando aqui o meu Instagram, que nós postamos conteúdos da palavra de Deus lá, relevantes para a nossa vida cristã. Bem, o caminho do perdão. O caminho do perdão é um caminho sobreexcelente. É um caminho que está relacionado diretamente com o tipo de amor de Deus, com o amor que Deus tem para conosco, com o amor que Deus teve para conosco quando nós ainda estávamos mergulhados nos nossos delitos e pecados. No livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, a Bíblia conta a parábola de dois servos. Um que recebeu o perdão de uma dívida imensa. A Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos de prata. Esse servo tem a sua dívida cancelada e recebe o perdão do seu Senhor. Logo em seguida, ele encontra alguém que lhe devia infinitamente menos. E ele não age como o Senhor agiu. Ele enforca aquele homem e exige que aquele homem pague a dívida. Entrega aquele homem para ser torturado, para ser aprisionado, até que ele pague toda a dívida. Quando o Senhor desse primeiro servo recebe essa informação, a Bíblia diz que esse Senhor fica irado. E então há um confronto. É exatamente a situação que a humanidade vivia antes de Cristo nos resgatar, antes de nós termos a possibilidade de sermos salvos pela graça. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar e Cristo pagou essa dívida e nós recebemos isso de graça. Então o perdão nada mais é do que a reprodução em nossa vida daquilo que nós recebemos. Em Mateus também, capítulo 6, o 14 e o 15, nos ensina que nós só recebemos o perdão do Pai quando nós perdoamos as pessoas. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, é a continuação do famoso texto sobre a fé. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer no que está dizendo, vai acontecer exatamente como você está dizendo. Mas no versículo 25, no versículo 26, a Bíblia diz que, entretanto, quando nós estivermos orando, se nós lembrarmos de alguém que nós devemos perdoar, nós devemos fazê-lo imediatamente. Por quê? Porque dessa forma a nossa oração será atendida ou respondida. De outra forma, a Bíblia nos ensina que falta de perdão é impedimento para as nossas orações e é impedimento para que a nossa fé funcione. Veja o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a oferta perante o altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a sua oferta. É tão importante o caminho do perdão. Quando nós não perdoamos, a nossa fé não funciona, as nossas orações não são respondidas e Deus não tem prazer em aceitar aquilo que nós ofertamos. Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é um bom remédio. Não existe a possibilidade de nós vivermos em alegria no nosso coração, desfrutando de plena alegria, com o coração turbado por causa de uma mágoa ou porque nós não liberamos perdão. Perdão na vida do crente não é opcional. Perdão na vida do crente é uma realidade que deve ser vivida contra a mentalidade da carne. A mentalidade da carne é não perdoar, a mentalidade da carne é não resolver segundo os padrões de Deus. A mentalidade da carne é deixar como está, a mentalidade da carne é deixar que o orgulho aflore. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então, diante desses textos, diante do texto da parábola de Mateus 18, onde é dever nosso como filhos de Deus consolarmos com a mesma consolação com a qual nós fomos consolados, alcançarmos as pessoas com a mesma graça com a qual nós fomos alcançados e não fazermos como aquele servo que tinha uma dívida imperdoável, que foi perdoada, impagável, que foi perdoada,
e posteriormente alguém que lhe devia algo bem menor, ele não perdoou. Mateus 5:23 diz que não interessa a oferta por si só, interessa um coração alinhado. E não se pode ter um coração alinhado sem liberar perdão. Não se pode ter um coração alinhado com rusgas com alguém no nosso coração. Não se tem possibilidade de ter um coração alegre, que é remédio, com falta de perdão na nossa vida. Provérbios 19:3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. Pare e reflita comigo. Se em algum momento nós estamos com mágoa e não estamos liberando perdão para as pessoas, a nossa fé não funciona, as nossas orações não estão sendo respondidas. E de alguma forma, nós não percebemos que esses fatores são essenciais na nossa vida cristã. Liberar perdão para que fé funcione. Liberar perdão para que orações sejam respondidas e não interrompidas. Então, a insensatez do próprio homem faz com que ele não libere perdão, faz com que ele viva uma vida desalinhada diante de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, de alguma forma, quando as coisas não acontecem como a Bíblia diz que deveriam acontecer, nós de alguma forma tentamos colocar a responsabilidade em Deus. Mas a Bíblia diz que é a insensatez do próprio homem que traz ruína para a sua vida. E no seu coração, ele culpa a Deus. Quantos casamentos destruídos, quantos relacionamentos familiares destruídos, simplesmente porque nós não decidimos tomar a decisão certa de liberar perdão. Algo importante a dizer na reflexão de hoje é que perdão não é um sentimento. Perdão é um posicionamento na palavra, é obediência à palavra de Deus. Por isso, o conselho bíblico de que nós devemos perdoar, para que o nosso Pai Celestial nos perdoe, para que a nossa fé funcione, para que as nossas orações sejam respondidas, para que o nosso coração esteja em plena alegria, nós devemos liberar perdão. Não é um sentimento, não é um arrepio, é uma decisão de obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. E lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Até breve.